E iniciando a review do capítulo 1 de Smoking Parade, que pra quem não sabe é um novo mangá de mesma autoria dos criadores de Deadman Wonderland e Eureka 7. E enfim, no início desse capítulo já me deixou de cara feia porque já avisava que era um steampunk. E eu não curto muito esse tipo de coisa voltada pra mecha, coisa futurista e tal. Bom, robótica no geral. Mas por se tratar, né, dos mesmos criadores de Deadman Wonderland, já é um motivo mais que absurdo pra eu dar uma chance pra essa porra, né? E enfim, ele já começou com um protagonista que sinceramente, graças a Deus, não é um bostão, né? Porque a gente vê esse defeito em Deadman Wonderland e Eureka 7. Mas enfim, ainda assim ele não conseguiu, como poderia dizer, as características dele não me agradou. Tipo, ele começa impondo que ele foi criado com regras de família onde... se você não pode jogar lixo na rua, você... regra número 60, sei lá, você não pode ocupar lugar de deficiente e tal. Cara, eu acho isso muito seco, muito vazio pra representar seja um personagem ou ainda mais um protagonista, né, porra? Mas, enfim, logo depois, né, de várias páginas mostrando a personalidade dele referente a essas regras de família, aparece a irmã dele, que era paraplégica. Na verdade ela tinha as pernas meio que decepadas, não foi dito o porquê, mas enfim, ela tinha voltado de uma operação que ela fez, que ela conseguiu ter implante nas pernas. Ela já poderia voltar a andar e tal. Então ela ficou toda animada e resolveu, fazer as coisas por si só, sem depender mais de ninguém. Naquele mesmo dia, né, era o dia do aniversário do irmão dela, que é o protagonista, o irmão mais velho. Era o aniversário dele de 15 anos. E ela resolveu fazer tudo por conta própria, por preparar a festa de aniversário dele. Ela tava em volta com mais duas amigas de escola, né? E ela do nada quis começar a criar a história de como era eles no passado e tal. O fato do laço dos irmãos, deles, de família, ser tão forte, porque falou que os pais deles morreram, não especificou muito, mas morreram e ele teve que cuidar dela sozinho. Ele, criança, já teve que, pagar as contas da casa e tal. E ela já, criou uma certa valorização enorme por ele. E a partir disso ela abre a porta, né, da casa pensando que era um entregador de pizza. E de repente aparece um vulto, sei lá, ela sente um vulto, um som, alguma coisa assim. De repente ela fecha a porta e já meio que troca de cena. Chega o irmão na casa, né? E de repente parece um devaneio da vida dele, né? Isso que eu achei meio estranho, mas enfim, coisa adicional. Que era alguém enforcando ele enquanto ele era bebê, falando você não merecia existir, sei lá. Provavelmente seja algo pra criar uma característica sobrenatural do protagonista, né? Pra ele não ser, um ser comum e tal. Bem, prefiro não me aprofundar nesse tipo de coisa porque é meramente adicional, né? Depois que vai ser explicado. Mas enfim, depois que ele surge esse devaneio, ele acorda já amarrado em uma cadeira e se depara com as duas amigas da irmã dele, da irmã mais nova, já morta já do lado dele. Ele tava amarrado numa cadeira com uma mesa na frente dele e duas cadeiras em volta na mesa. Tava já as amigas dele, uma com a cabeça virada e a outra já sem olhos. E a irmãzinha dele, falou, é que tava faltando comida, sei lá, tava faltando coisa pra botar na mesa, então eu usei a carne delas. E faltou também vela de aniversário no bolo de 15 anos pra ele, então ela decepou os dois braços e uma perna dele pra formar os dedos e já ser 15. Enfim, essa coisa meio Mirai Nikki eu acho estúpida, tomara que seja explicado, né? Não vou, botar pra baixo logo, né? O primeiro capítulo, porra. E olha os autores, né? Bom, mas enfim, ele mesmo assim, ele não consegue entrar em desespero, o que eu gostei, né? Dessa característica que colocaram logo no primeiro capítulo. Não sei por ser a irmã dele, ou só por... ele ficaria assim com qualquer pessoa, ou ele tava assim só por causa da irmã dele, mas enfim. Vai ser especificado mais isso daqui em diante, provavelmente, né? E daí ela começa a ficar meio maluca, né? E a cabeça dela, por mais bizarro que seja, né, começa a virar meio que uma cabeça de um coelho de pelúcia, cara. Um coelho de desenho animado, pelo que foi dito nas páginas seguintes. E ainda assim ele não fica desesperado e tal. Bom, mas a partir disso chega uma organização que é meio que discretamente citada no início do capítulo, que é a Jackalope. Provavelmente eu citei errado, mas enfim.
Surgem 3 membros, não se sabe se são realmente todos, né? Mas enfim, surgem 3 membros e começam a atacar a irmã dele no intuito de salvar o protagonista, ou de repente livrar a raça desses bichos, né? Enfim, eles disseram que essas pessoas na verdade são spiders, né? Que são pessoas que no meio de qualquer contato com medicamento, operação, que foi no caso dela, pode acabar tendo meio que contato com certos organismos que transformam a pessoa em um ser maluco, e a partir do momento a cabeça se transforma em um bicho de desenho animado, cara. Enfim, não tem como me especificar muito nesse assunto, como eu já disse, né? Vai ser explicado mais daqui pra frente. E, enfim, após isso, ela começa a ser derrotada por esses membros, facilmente até. E daí ele já levanta e já tem um olhar meio, eu não pedi pra vocês me salvarem e tal. Já vendo que a irmã dele, ele não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. E daí o cara que tava lá, que lembra muito o Kiyomasa Sandy do Deadman, mas enfim, pra quem não lembra é o Corvo e tal. Ele do nada aciona meio que um canhão e tal pra matar a irmã dele de vez. E quando ele vai atirar, o irmão se joga na frente da bala, fazendo com que a bala atravesse o peito do irmão. E se bem que acabou acertando, né, a irmã dele de qualquer jeito, que tava atrás dele. E daí os dois caem já no chão, todo arregaçado, né? De qualquer forma ele tava arrombado no peito, mas enfim. E aí o pessoal desse grupo já começa a ficar assustado. Nossa, como é que ele se jogou na frente de uma Spider? Só que daí, do nada, no meio que um discurso que eles têm meio que de família, né? Uma regra que eles não podem pedir desculpa e tal, quem não sabe. Surge a cabeça dela, né? A cabeça de coelho tá se despedaçando. E a cara dela já tava começando meio que a chorar, falando, irmão, obrigada, sei lá. Quem não sabe. Mas o que eu achei estranho, né? Porque ela passou a ficar, tão louca ao ponto de não se lembrar mais quem era o próprio irmão. E daí ela diz obrigada. Bem, eu tenho alguns palpites pra isso, mas é melhor deixar nas próximas reviews, né? Bom, esse grupo decide meio que, do nada, botar um cigarro na boca dele e de repente ele acorda. O que me deixou meio estranho, porque como é que ele sobreviveu a isso? Mas enfim, eu tomara que a irmã dele também sobreviva também pra criar mais uma coisa adicional na obra, mas é bem capaz que os autores façam com que ela morra mesmo pra criar uma espécie de dramaticidade no protagonista, né? Bom, mas enfim, foi um bom capítulo, mas ainda assim eu tô bem apreensivo, porque ele tem graves possibilidades de se tornar um God Eater da vida, né? E é uma coisa que eu não quero. Enfim, eu não joguei o jogo do God Eater, mas o anime foi uma porcaria, né? Bom, mas enfim, essa foi a review do capítulo 1 de Smoking Parade. Like se gostou e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!